Bom, então de qualquer maneira, vamos fazer uma apresentação formal, né? Para quem não conhece, acho difícil, acho que só tem amigo, mas o Victor Pozas, ele até onde eu aprendi, ele veio do teatro, foi capturado pela loucura global de trilhas de teatro, ele caiu dentro do manicômio central. Verdade. que é produzir trilha para novela. Tem experiência também da linha de show, Criança Esperança, Fama, o Seriado de Sandy Júnior, onde nós tivemos assim, um contato mais junto, né? Sem falar da Marjorie este ano, né? Quando você produziu para a Universal, eu estava lá. A gente teve esse contato que se aproximou bastante quando você fez a trilha do Aquário, né? Exato. Aquário de Sandy Júnior. Então, assim, é importante falar, o Deus da Música, que é esse canal que eu mantenho aqui no IGTV e no YouTube, ele pretende falar de música, um pouquinho de música, e nesse momento agora eu estou tentando resenhar um pouquinho a trajetória da música nas novelas, né? E a importância que as novelas acabaram por tomar na produção fonográfica mesmo, né? Eu acho que não tem como tirar na história da produção fonográfica brasileira a novela, né? Se for a novela, eu acho que a gente talvez perca muito espaço para o que a gente chama de MPB. Sim. Né? E outros segmentos também. Então, de qualquer maneira, feitas essas apresentações, eu queria que você começasse a história explicando para as pessoas que quase não há aventureiros aqui, todo mundo meio iniciado, mas para diferenciar bastante da questão da novela, o papel do produtor musical, que cuida da seleção de canções que entram na trilha, e o produtor musical, que cuida de tudo que não é ruído nem fonograma. Exato. É o teu caso e dos teus colegas. Primeiro eu quero dar um abraço aqui, tô vendo que chegou aqui, ó, o Marcelo Soares, ó, presidente da Som Livre, tá aí. Marcelo Castelo Branco. Então temos visitas ilustres aqui. Rapaz, não pode falar besteira. Não. Um abraço para todos aí, grandes amigos. Então, na verdade, acho que a gente tem que começar falando lá de trás, né? Porque a coisa foi evoluindo, né? Ela começou... não sou especialista nisso, tá? Estou falando pelo que eu sei, mas... o Marcelo dizendo boa noite português aí. Ora pois. Começou lá com o musical, né? Lá atrás, anos 70, né? A gente tinha o Level ali em Botafogo, né? Com o musical e tal. E os produtores musicais, eles tinham uma função um pouco diferente do que acabou virando depois, né? Depois da entrada do Mariozinho. Eu acho que o produtor, ele aglutinou as funções que antes eram divididas, né? Você tinha o orquestrador, você tinha o produtor, você tinha o compositor, você tinha os músicos, né? E isso foi aglutinado pelo Mariozinho ali quando ele entrou no começo da década de 80, no final da década de 80, né? Que ele começou, né? 89, se eu não me engano. E aí, eu acho que... sempre houve a diferenciação, né, de música com ruidagem, né? Sempre teve o pessoal que cuidava da música e o pessoal que fazia os efeitos especiais, o Foley, etc., né? Que são barulho de porta, barulho de prato, barulho de beijo, o que for, chamava, né? De contra-regra em novela, né? Novela de rádio. De rádio, exatamente. Veio do rádio, na verdade, né? Quer dizer, veio de antes, na verdade, antes do rádio. Mas aí tinha essa diferenciação, né, sempre tem até hoje, na verdade. Então, aglutinou essas funções que antes eram separadas numa pessoa só, né, que passou a compor, e a gente pode falar depois um pouco como é que funciona, né, a trilha, mas passou a compor a música original, que vai junto com os diálogos, etc., e que antes era dividida e depois ficou numa pessoa só, e aí depois na finalização você tem a pessoa que faz os ruídos, a pessoa que mixa, enfim, tem outros profissionais que trabalham no produto, né? Mas são áreas que funcionam juntas, né? Sempre, né? Mas que são separadas, né? Elas se juntam no final, na verdade.
Mas podemos dizer assim, então, que tudo que não é foley, ruído, e tudo que não é o fonograma tocando é por tua conta e dos teus colegas. Exato. Então vocês criam desde o que a gente chama, que vulgarmente, eu detesto esse nome, mas é incidental, né? Exato. É engraçado que parece que ela acontece por um incidente. Exato. O incidente é um acidente provocado. Não, pois é, eu acho que tem uma... É aquela coisa, né? A música invisível, né? É a música que a gente faz e ela é para ser sentida, né? Ela não é para ser notada. Se você está notando muito ela, se ela está te incomodando, porque não está muito certa, né? No lugar certo. Então, assim, eu acho que no cinema há uma valorização maior da música original, né? Que seria o nome correto, né? O original score, que se chama lá fora. Uhum. Há uma valorização maior, eu acho, até com prêmios, etc., do que é feito aqui na telenovela. E assim, o tamanho é importantíssimo. Assim, eu diria que nós fazemos em torno de 60% a 70% de música do que toca num capítulo, né, ou numa novela, entendeu? Então é muita coisa. Sim, e é muita coisa. Assim, a gente chega a ter 200, 300 composições por novela, entendeu? É um negócio enorme. E o que você destacaria alguma coisa? Existe na tua maneira de ver algum colega teu que tenha feito algo parecido, tão marcante, por exemplo, como as facadas do Hitchcock no Psicose? Poxa, citar meus colegas aqui, eu vou ser injusto com alguém. Eu acho que não pode citar um momento, porque eu lembro de alguns momentos marcantes do instrumental, vamos dizer assim, da canção da música sem palavras, né? Sim, tem algumas, acho que em Mandala a gente tem algumas coisas legais, foi até o César Camargo Mariano que fez, e coisas que eu me recordo da música instrumental ser, de certa forma, uma estrela, né? Você se recorda de alguma coisa que você destacaria? Olha, não me fez nada assim na mente agora, assim, de supetão, nada que eu assim, existem trilhas lindíssimas que houveram e trilhas que foram premiadas, enfim, trilhas que marcaram, sabe? Eu acho que tem várias. O próprio conjunto da obra. Lá atrás, Roger Henry fez várias trilhas incríveis, que é um super maestro. Tem o Eduardo Queiroz, fez trilhas incríveis também, mais para anos 2000 em diante. Rodolfo Rebuzzi fez várias. Eu não quero citar porque são todos maravilhosos e eu vou acabar esquecendo, mas Alexandre Faria, Yuri Cunha, vários. A intenção era só se a gente tivesse alguma coisa bastante pontual, para as pessoas que são mais leigas do que nós, vamos dizer assim, falar, entendi o que é o trabalho, né? Porque isso acaba... É como você falou, né? A boa trilha incidental é transparente, você não a vê. Mas se você tira ela da cena, você fala assim, caramba, como faz falta. Tem uma coisa minha que está no ar por acaso, vou citar, não porque é meu, mas enfim, porque é uma coisa que as pessoas identificam, que é o tema do Crow, por exemplo, do Fim de Estampa, que está no ar. Que é um tema meu e que eu acho que é bem emblemático do personagem, assim. Isso é bacana. Toda vez que ele aparece, enfim, toca esse tema. Mas a própria, por exemplo, a abertura da novela é uma versão de Fina Estampa que eu, o Alexandre Castilho e o Roberto Paula fizemos, e que também virou ringtone, etc, entendeu? Então são coisas que... E quantas trilhas você já tem nas costas aí? Desde 96, né, Vitor? Eu entrei em novembro de 96. Putz, cara, não sei lá. Novelas acho que são 12, 13, 14, não sei. Fora isso, durante um tempo, eu entrei em 96,
até 2007, que foi a primeira novela que eu assinei, eu trabalhei em dezenas de novelas dos colegas, assim, a gente sempre teve uma união grande e um ajudava o outro, porque é uma coisa, se levantar uma novela é uma função, uma coisa hercúlea, sabe? Então, a gente realmente contava com a ajuda dos colegas, né? Assim, a pessoa que estava assinando, ela estava realmente focada em fazer os temas principais e atender o diretor, etc. E os colegas à volta ali estavam dando suporte, né? Então, sempre houve isso e é uma coisa que realmente faz a diferença você contar com esse time, né? A gente tem um time muito conciso, assim, um time muito talentoso e, assim, contar com eles é uma coisa incrível, sabe? Como é que você faria a diferença entre... Não estou falando da velocidade com que você tem que produzir, não. Mas com relação à função da música, da trilha no teatro e a função da trilha na televisão. Existem diferenças marcantes, assim? Que você pode Totalmente. Pra gente? Totalmente. O teatro é diferente. Eu não fiz tantas peças assim, tá? Eu fiz, sei lá, 3, 4, não, acho que umas 5 peças, talvez. Mas eu trabalhei em muitas, porque eu tinha um estúdio na Gávea, na época, e eu era um dos únicos que fazia CD, que conseguia prensar CD naquela época. Isso em 90 e pouquinho, assim. E aí os diretores, os diretores musicais iam até mim para montar, né, para a gente fazer a trilha, gravar, enfim, editar, etc. Então, com isso eu fiz muitas, assim. Mas a trilha de teatro, normalmente não, você não tem muito, salvo raras exceções, você não tem aquela cena enorme com um diálogo enorme com uma música por baixo, entendeu? Até porque ela não é cama, ela não contracena, né? Porque assim, como a música está pré-gravada, né, e a cena é dinâmica, ela evolui de um jeito diferente. É difícil você ter uma música que acompanhe aquilo, né? Que eu acho que também é uma diferença grande do cinema para televisão, assim, né? O cinema a gente compõe vendo a imagem, né? Então é uma coisa. Aí é isso. No cinema você faz a trilha vendo a imagem, né? Você compõe vendo a imagem. E na televisão basicamente você não compõe vendo nada, você compõe pelo texto, né? A gente recebe o texto, decupa aquilo, lê e tal, aprende aquilo e provavelmente a gente está compondo sem nem saber quem vai ser o ator ou como é que ele vai ser, nem nada, entendeu? A gente está realmente... Você não é como no cinema, você quase não compõe com cenas, você compõe com sinopse. Raríssimo, exatamente. Entendi. Raríssimo. Então isso faz, assim, e aí o que faz a música casar com o momento certo é o sonoplasta, que é que também é uma junção de funções do cinema, né, numa pessoa só, que é o cara que edita a música. Ele a gente faz uma música de 3 minutos, 4 minutos, ele vai, picota aquilo para aquilo ficar do tamanho certo e casar com os momentos certos de mudança da cena, né, mudanças dramáticas, e depois ele pega, junta os ruídos e tal, e ainda mixa o produto. Uma função super especial e super difícil. E você se preocupa com interagir com o sonoplasta, trocar uma figurinha muito, antes? Direto, não. O sonoplasta a gente tem uma relação diária, né, porque como a novela até então, pré-pandemia, né, pré-pandemia era uma coisa mais em cima da hora, né? A gente tinha uma frente normalmente de um capítulo, 2 no máximo, mas nunca muito mais que isso. Mas agora sim, acredito que com a pandemia a gente passa a ter uma frente muito maior para evitar né, qualquer tipo de problema. Então, acredito que isso
que isso mude agora. Mas, de qualquer forma, é uma relação diária, é uma relação... Você está o tempo todo falando com a pessoa e com o profissional, né? Enfim, porque tem demandas diárias, o diretor está sempre... Ó, o Marcel Klein entrou aí. Fala, Marcel. Fala, Linda, Marcel. Minha esposa. Oi, meu amor. Então, assim, tem... Então é isso, assim, a relação é muito próxima e é uma relação de confiança, né? Uma relação... ele é a pessoa que está ali, né? Por mais que o produtor musical acompanhe, enfim, os 30, 40 primeiros capítulos em loco, hoje em dia não mais por causa da pandemia, não sei como será, mas normalmente você está, né, em loco com o diretor e com o sonoplasta e aprendendo aquilo, porque quando começa uma novela você não sabe o que vai dar certo, o que não vai, o que você vai... o Marcelo está perguntando se o Oi Meu Amor foi para ele ou foi para Nino. Foi para os dois, né? Pois vai fazer o quê, né? Já que é amigo, perguntou, né? Pois é. Então você não sabe você não sabe o que vai funcionar, o que não vai, você não sabe se o tema que você compôs pro Darth Vader, se ele vai ser o Darth Vader mesmo, se ele não vai, entendeu? Então você não sabe o que vai dar certo, né? E o que você... Como é que é o processo criativo mesmo? Você começa com... Enfim, tem um plantel de produtores musicais, pelo menos até que eu me lembro, você, por exemplo, o Mu, existem muitas pessoas que são, não sei quantos tem hoje, havia muitos. Qual é o critério de escolha de quem vai fazer o quê? Então, normalmente o diretor musical, ou seja, né, fosse ele o Máriozinho, depois o Marcel que entrou e agora o Fernando Lobo, eles, junto com os diretores, eles decidem quem vai fazer aquele produto, né? A relação do compositor com o diretor é uma relação, enfim, famosa na história. Então, né? Deixa eu só pontuar uma coisa aqui, para as pessoas entenderem melhor quem não é do meio. A TV Globo trabalha com uma direção musical que coordena o trabalho dos produtores musicais, que esses produtores musicais servem tanto a linha de shows, Faustão, os programas de auditório, os programas, seja quais forem, os programas que não são novela, e a teledramaturgia, né? Então você, enfim, você fica eventualmente para aqui ou para ali, de acordo... Existem especialistas de teledramaturgia ou especialistas de linha de show? Sim. Na verdade, existem especialistas em dramaturgia, especialistas em linha de show e aqueles que fazem os dois, entendeu? Então e tem também jornalismo, né? E jornalismo. Temos alguns que jogam nas duas, eu era um deles, né? Eu sou um deles que joga nas duas, mas não tenho feito mais... eu fiz muitos anos o Criança Esperança, por exemplo, mas agora estou me dedicando mais à dramaturgia. Mas tem alguns que fazem, mas, por exemplo, os produtores que fazem Fama, que fazem The Voice, foi lá atrás no Fama, que fazem The Voice, por exemplo, né? E os programas do Boninho, é um time de produtores dedicado àqueles produtos. São produtos muito complicados de fazer, né? Você tem que fazer centenas de arranjos. Era uma pergunta que eu ia encaixar quando chegasse a hora, mas já que você falou, você teve no Fama 3, não é isso? E eu acho também que você quando entra para um programa que eu chamo de programa de calouros, que assim, The Voice, o Fama não deixa de ser um programa de calouros, né? Sim. Você tem que revelar uma porção AIR que necessariamente o sujeito não tem, né? O produtor musical, ele tem um perfil de compositor, de arranjador e de produtor, mas às vezes não tem de AIR. O que é o AIR? É o cara que mistura bem artistas e canções. Né? E a pauta da TV Globo é uma pauta diferente do AIR, por exemplo, de gravadora. O AIR de gravadora, ele pensa na canção e no artista para fazer sucesso, tocar na mídia, não vamos falar na rádio, que não existe mais, né? ser da lista do Spotify. Então, essa coisa da porção do AIR para a televisão
é uma porção diferenciada, que a tentativa é o público, a tentativa é o Ibope, a tentativa é fazer com que aquele artista que tem uma torcida, que tem uma pessoa, uma expectativa, cante uma canção que é conhecida por todos da maneira dele, e que a pauta é completamente diferente do AIR de gravadora, e você fica à vontade para fazer esse tipo de interação dentro do repertório? Então, na época do Fama a gente tinha reuniões de pauta musical, né? Então era um AR que era feito por todo mundo, assim, eram todos os produtores que éramos, né? Nesse Fama que eu fiz era eu, Paulinho Soledade, Paulo Henrique Castanheira, Mu Carvalho, Roger Henry e acho que era isso. E o Boninho, então, e o Magá, enfim, os diretores, né? Então a gente tinha essas reuniões para decidir o repertório dos compositores. Mas nessa época, eu vou ser sincero, assim, não era mesmo a minha expertise. Na verdade, eu vou te ser sincero mesmo, assim, o Fama 3 não era nada da minha expertise na época. Eu caí de paraquedas ali e, enfim, fiz o melhor que eu pude, mas não me sinto, hoje em dia, depois de tantos programas que eu fiz, estaria muito mais preparado para fazer um programa desse, que é um programa muito complexo. Que os colegas do The Voice fazem super bem, assim, eles arrebentam. Assim, eu vou ficar sem essa resposta, ou de repente eu vou ter que falar com um colega, porque, na verdade, assim, é uma observação super... como é que eu vou dizer? Não é uma crítica, é apenas uma constatação. Se você relacionar, de uma maneira geral, os programas de calouros, ao longo da trajetória dos programas de calouro, desde o Flávio Cavalcante, Chacrinha, todos, eles raramente revelaram artistas que tiveram carreiras longas, raramente. Até porque o produto televisivo ele tem um outro approach, tem o approach da audiência, né? Tanto é que tinha o que, não sei se você lembra do Chacrinha, que o cara vinha com um boom, né? O cara estava cantando e ele botava o boom em cima da plateia, o coitado do cantor ficava atropelando as pessoas para cantar. Claro que aquilo ali era pastelão, mas é só para ilustrar que o conceito da exploração da performance vocal artística é outro na televisão. Isso talvez, na minha opinião, talvez explique por que os artistas do Fama, do Ídolos, de todos os programas, eles não têm longevidade artística, raramente. Normalmente eles acabam virando, assim, com todo respeito, atração de praça de alimentação. O cara fica com aquela carreira, subcarreira. Ele não consegue. A gente há bem-sucedidos, claro que a gente sabe que há, mas são poucos. Você não enche as duas mãos com esses casos. Sim. Deveria ter mais, né? Engraçado porque, em contraste com o que eram os festivais, né, antigamente, né, que revelaram um monte de gente que enfim, durou, né, até hoje, né? É interessante, realmente, essa tua visão. É bem interessante. O Marcel está falando aqui. Audiência. Não, é exatamente o que eu acabei de falar. Mas só que é o seguinte, eu entendo perfeitamente, são dois produtos diferentes, são duas finalidades diferentes. Mas é aquela coisa, se você chamar um cara da indústria fonográfica para um dia, não sei se um dia isso vai acontecer, para fazer um programa de TV, como já houve há muito tempo atrás, talvez você consiga fazer você fazer uma aproximação das duas coisas, porque, na verdade, que existe intenções fonográficas, a gente sabe que existe, porque há contratos com gravadores, se eu não me engano, com a Universal Music, que é um contrato que tudo que ganha o artista prêmio vai para... Mas eles acabam fazendo o mesmo que fizeram no ar. E o que acontece? Não dá certo. Né? Sim. É curioso. Então, assim, já que é uma intenção fonográfica, a minha observação de longe seria melhor que tivesse juntasse as duas coisas. Tem que ter atenção. Deixa eu fazer uma parte aqui. Por acaso, a minha irmã, que ela falou aqui que não concorda e citou o Tiaguinho. Mas há casos. Não, é assim, o Tiaguinho, ele não foi muito bem sucedido no Fama, ele fez Fama 2 e ele não foi bem sucedido. Ele foi, depois que acabou o Fama, depois de Fama 3, depois de um tempo, é que ele entrou no Exalta Samba e explodiu. E ele é um baita artista, não tem a menor dúvida. Claro, mas ali não revelou ele.
Mesma coisa a Roberta Sá. Exatamente. Que é enorme e que não também não foi o programa que revelou, né? Existem alguns, onde a gente nem vai falar, que prefere até esconder esse passado. Pois é. Porque, né? O Emílio Santiago foi do Flávio Cavalcante. Existem alguns, mas você conta no dedo. Vamos falar para nossa irmã, que é o seguinte: irmã, você conta no dedo. Se você contar quantos vencedores de concurso a gente teve, quantos fizeram carreira, é ínfimo. O resultado é ínfimo. Sim. E existe até esses, assim, os Tiaguinhos, que não foi o programa que catapultou o cara. Foi uma história de talento, que alguém vamos trazer esse cara. E o cara tá certo. Mas, assim, é aquilo que o Clem falou e que eu já havia observado. As intenções são diferentes. Eu só acho que, se há intenções fonográficas, o ideal é que fizesse um mix das duas coisas para poder ter carreira mesmo. Mas você sabe que você está falando sobre isso, mas sabe que teve alguma edição, eu acho que foi Fama 1, se eu não me engano, que tinha o Guto Graçamela, por exemplo, que é o Bamba dos Bambas, né? Que ele estava envolvido. Então acho que chegou-se a fazer. Eu não me lembro se Max, enfim, se outros diretores de gravadoras se participaram também. Mas eu acho que houve uma tentativa, assim, talvez até do Glazer, né, que é um baita cara de televisão, né, que foi quem fez Fama 1 e Fama 2, antes de ir para o Boninho. Eu acho que teve uma preocupação dele, sim, de trazer essas pessoas das gravadoras, que são as pessoas que lidam com isso normalmente, né? Mas de repente acabou não acontecendo, porque é muito legal teorizar conforme eu estou teorizando, que ideal mas depois você vai fazer, você não consegue, por alguma razão. Né? A demanda do público é outra, ela força a estética, força a pauta, força a editoria. Mas assim, se você lembrar, assim, o Fama foi uma explosão enorme, assim, um negócio de louco, assim. Eles fizeram os programas todos, excursões pelo Brasil, etc. Tanto que teve o Fama e teve o Fama Bis, né, que era o Fama 2, um grudado no outro, né, porque foi tanto sucesso que grudou um no outro. E o Fama 3 que eu fiz foi um Fama que foi dentro da casa do Big Brother, então era um Fama transmitido 24 horas, era uma loucura, assim, sabe? Caramba. Tem até uma história engraçada. Tem até uma história engraçada comigo até, que uma vez me ligaram de manhã, na época do Fama, e falando, Vitor, cara, a gente não está conseguindo falar com o Paulinho Soledade, e ele tem que entrar ao vivo às 11, isso era tipo 10 e pouco, 10 e 15. Você pode vir para cá fazer a aula? Cara, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu entrei na casa sem saber a música que eu ia fazer, sem saber tocar, para ensinar para 20 pessoas a música e ensaiar aquilo, e ao vivo para o Brasil inteiro, né? Você imagina. E aí foi engraçado que eu saí da casa, né? E, nossa, foi um troço dificílimo de fazer, né? Saí da casa e aí imediatamente tocou meu celular, era o Mariozinho me dando uma bronca. Que horror que foi isso! Mas ele não sabia que eu estava cobrindo um buraco, né? Mas vem cá, a gente está falando das televisões. As televisões já tiveram orquestra, né? Conforme você falou, no tempo do Level. Tinha até corpo de baile, né? O Bezerra da Silva era percussionista da TV Globo, pouca gente sabe. Nem sabia disso. Depois ele virou artista. Enfim, e como é que você... Já teve Radamés Inhatra, Guerra Peixe, fazendo, né? Sendo seu colega, digamos assim. Chiquinho de Moraes, Tom Jobim. Chiquinho de Moraes. E assim, como é que você, eu sei que a maior parte desse tempo você foi observador, você não estava dentro da televisão, mas a partir de 96 estava. E como é que você acha que o MIDI, né, o tal do Musical Instrument Digital Interface, descobri agora o que era MIDI, para poder fazer... Então, até surgiu o MIDI, ou seja, o MIDI é um cérebro que emula e comanda sons, né? Na verdade, é uma forma de você gravar. Ele emula o gravador analógico, né? É que você consegue gravar pistas, né? Então você consegue, por exemplo, gravar uma bateria programada, ou como se fosse uma bateria analógica também, enfim, multicanal, né? Sim, mas você grava o que eu quero dizer assim... E você grava por cima, em camadas. Então você consegue você mesmo gravar todos os instrumentos. Como se faz na fita analógica, só que
o fato é que no MIDI você consegue editar, você consegue consertar o que você fez. Eu acho que isso que é a grande diferença, entendeu? Então, e hoje em dia você conserta áudio, você conserta o que você quiser, né? Então tá aí os cantores de autotune. O que você está me falando, na verdade, é o que eu queria saber. Assim, eu acho que as pessoas talvez não tenham tanto interesse em saber exatamente o que o MIDI faz, mas quer saber o que o MIDI mudou em termos, quantos eles desempregou, entendeu? O que mudou? Se você acha que então, ele foi vilão, mas ao mesmo tempo fundamental para o desenvolvimento das trilhas. Eu acho que... deixa eu tentar concatenar aqui. Eu acho assim que inicialmente, sim, ele desempregou muita gente, porque você tinha uma orquestra contratada, você tinha músicos e, enfim, vários cordas, metais, a banda de base, etc. Então, eu diria que deveriam ter, sei lá, mais de 50 músicos contratados o tempo inteiro, e aquilo foi reduzido para, sei lá, no início eu acho que eram em torno de 8 ou 10 pessoas no máximo fazendo, entendeu? Então, houve sim. Mas isso eu acho que, como qualquer tecnologia nova, vai depois evoluindo, né? E chega no ponto que a gente está hoje. Assim, hoje em dia, o MIDI, ele como que eu vou te explicar? Mesmo em Hollywood, por exemplo, né? O compositor, ele compõe para o filme com computador e com toda a tecnologia que ele tem ali. E para o diretor ver aquilo antes dele ir para um scoring stage e gravar com uma orquestra que custa centenas de milhares de dólares, entendeu? Ali ele consegue ver exatamente o que vai ser feito, muito próximo, assim, Faz da uma emoção. Maquete, né? É uma maquete, exatamente. E aquilo depois aquilo vai para o lixo e é todo feito ao vivo, né? Hoje em dia a gente faz muito isso, sabe? Boa parte do que a gente compõe, pelo menos eu estou falando de mim, tá? Boa parte do que eu componho no teclado, ele não vai para o ar. Ele vai ser depois gravado por um músico, entendeu? Até porque, assim, você não tem como fazer... Por exemplo, uma novela que eu fiz agora, Éramos Seis, que é uma novela de época, uma novela, enfim, super emotiva, uma história incrível. Você não tem como fazer aquilo com teclado. Não tem como fazer, entendeu? Então a gente fez as maquetes inteiras e fomos gravar uma parte em Abbey Road e uma parte na Rússia. Com músicos, enfim, vários músicos. Na Rússia eram 26, né? E no Abbey Road eram 4, 5, 6 músicos, entendeu? Então, eu acho que a coisa vai evoluindo. Eu acho que é isso. No início perdeu-se, sim, mas eu acho que era uma tendência mundial, né? Você tinha aquele filme do Eddie Murphy, como é que é o nome? Tira da Pesada, né? Que tem a trilha toda feita em DX7, entendeu? Você tem várias coisas. Carruagem Quer dizer, agora, afinando o ouvido, eu lembro. Aquelas coisas, aquelas trilhas do Vangelis. Mas aí o Carruagem de Fogo é assumidamente aquilo mesmo, né? Porque é o som do Vangelis. Mas virou estética, né? Eu acho que... Virou estética, exatamente. Uniu duas coisas, né? E a música da década de 80 é muito analógica e synth analógico MIDI, né? Synth analógico midiado, entendeu? E depois isso foi evoluindo. E hoje em dia é mais uma ferramenta, sabe? O MIDI ele é mais uma ferramenta, né? Entendi. Não, beleza. Eu queria te falar agora, já que a gente está falando de tecnologia, vamos falar de tecnologia dentro da maneira de se vender música. Depois do download, né, e veio o streaming, e o streaming ele acabou desconstruindo o conceito de álbum de uma maneira geral, né? Praticamente está todo desconstruído mais. Enfim, sem saudosismo, eu até gostava do formato RAW, adorava, e agora a gente está voltando aos singles, né, como começou a indústria, né? Na verdade, a gente está de volta ao começo. Né? Sim. Então, isso por um lado desbaratou, mas acho que os artistas estão pegando no breu, já estão começando a acostumar, estão começando a curtir o fato das polaroids que os artistas tinham, que eram os álbuns, né? Polaroids do momento artista do cara, pá,
Era aquela Polaroid, era o álbum. Eles estão fazendo pequenas Polaroids, né? Estão podendo evoluir com as estéticas de uma maneira mais rápida mas, de qualquer maneira, em termos de venda, você não tem o físico, não tem o álbum para vender, não tem uma peça clara de promoção, não tem uma peça clara para o artista ir para a rua, fazer um show com aquele conceito, né? Com aquela grife, né? Porque essa grife está desconstruída e tal. Mas para a música instrumental e para o score e para as trilhas incidentais, do ponto de vista da possibilidade de lançamento, melhorou, não é isso? Hoje em dia eu boto lá, Victor Posas, vem um bocado de coisa tua. Duvido que eu pudesse fazer isso numa loja de discos. Sim. Mas assim, eu acho que enfim, essas plataformas de mídia, de assinatura, musicais, né, sem falar nomes, eu acho que tem um problema grande, assim, que é o fato de não remuneração dos autores, entendeu? Eu acho que... E não só dos autores, né? Dos intérpretes também. Remuneração baixa, né? Muito baixa, né? Você vê que o Pharrell com o rap ganhou $2.000, entendeu? A música mais tocada do mundo. Então, assim... Não, volta e meia, a Sinara do quarteto em si, que era de um quarteto, imagina, Sinara era intérprete de um quarteto. Ela mostra o que chega para ela 0,0 alguma coisa. Não, para mim também, exatamente. Então, assim, eu acho que eu acho que a indústria tem um grande desafio, porque se os compositores não puderem sobreviver disso, do que será, entendeu? Né? Mas você acha... E compositor não faz show, né? Então, tem esse problema. Claro. Entendeu? Mas, eu sei, imagina, não tiro uma vírgula da tua crítica aí, eu sou solidário a ela, mas eu digo com relação à vitrine. Sim. Eu acho que era quase impossível, né? Não existia, e é uma excelente vitrine, sem sombra de dúvida. Eu acho que, e até para a parte de pesquisa, né? Porque a gente faz muita pesquisa, né? A gente, quando começa um produto, a gente tem que fazer uma pesquisa e tentar mostrar para o diretor o que a gente está pensando, porque a música não é uma coisa tangível, né? Então, você tem que ter exemplos, você tem que ter, né, alguma coisa para mostrar para a pessoa que não é musicista por definição, poder, né, entender o que você está querendo dizer. Então, eu acho que é uma ferramenta também. Assim, a gente usa muito esse tipo de plataforma como pesquisa de repertório também, etc. Mas enquanto business, sinceramente, não sei como que vão resolver. Claro, não, tem que resolver. De alguma forma. Vamos resolver, porque senão vai dar um nó e a coisa não vai para lugar nenhum, e não é interesse nem das plataformas que isso aconteça, né? Exato. Agora, indo um pouquinho para o processo de criação, você me falou que mostra referências para o diretor, olha, estou pensando nesse caminho aqui, aí mostra uma coisa, sei lá, uma coisa de italiana, enfim, você vai por um caminho estético, mostra. Existe o contrário também, existe o diretor que chega para você e fala assim, pô, pensei numa coisa por aqui, escuta lá a estrada aqui desse filme, isso não pode ser uma coisa por aí? Então, já foi desafiado dessa forma? Depende muito do diretor, sabe? Eu já trabalhei com muitos diretores, assim, acho que quase todos, assim, e impressionante como são todos muito diferentes, sabe? Você tem desde o diretor, que eu já tive diretor me pedindo, eu quero uma música meio pele, meio madeira, ou meio verde, meio roxo. Eu já tive... Isso é piada ou é verdade? Não, é sério, o pior que é sério. Olha, é muita metáfora. É sério, e no polo oposto você tem o diretor que é músico, que senta e toca, sabe? Então, caraca. Você tem e esse leque todo no meio disso, sabe? Então, tem diretor que você discute nomes, né? Discute, eu quero uma coisa meio Hans Zimmer, meio, sei lá, sabe? Você discute nomes de compositores famosos. O Marcel Klein, agora eu posso fazer isso. Quero nomes. Cara, pior que eu nem lembro quem foi, se eu tivesse que dizer. Eu nem lembro quem foi, mas isso foi em 97, isso foi na pré-história. Mas tinha uns pedidos muito loucos, cara. Tinha umas coisas muito loucas. Assim, na própria
Perdão. Eu tinha um diretor, vou contar uma outra história, então. Eu tinha um diretor muitíssimo famoso da época, que eu fazia um programa e ele não gostava das coisas que eu fazia, né? E aí eu tentava entender o que estava acontecendo, e assim, era um programa que era um assassinato, que era um cara que cortava o cara, não sei o quê. E ele chegava e falava, não, eu quero uma música bem bonita. Ou o cara não lia o que era o texto, ou eu não sabia. É difícil, né? Mas, enfim. Aí, como é que eu resolvi isso? Eu fazia 2 trilhas. Eu compunha uma trilha para ele muito bonita, MGM, anos 30, aquela coisa maravilhosa, cordas e tal, melódica. Eu ia lá, a gente ficava ouvindo música, e ele adorando, ai, que lindo isso, maravilhoso, aprovado. Aí eu ia para casa e fazia a trilha de verdade, que ia valer, porque era a única coisa que eu podia fazer. Ele não reparava, não? Não. Que horror. É porque tem uns que se metem na parte de canção, claro, obviamente, porque tem palavras e tem... os diretores cada vez mais cresceram em cima do repertório final das trilhas sonoras, né? Eu vi o Máriozinho relatar, principalmente na época do Máriozinho, houve uma ascensão gigante dos diretores a ponto deles quase que decidirem, ou pelo menos dar o sim ou não final. Tem até um caso... Eu acho que varia muito. Acho que tinha autor que se envolvia em trilha, tinha autor que não se envolvia nada, tinha diretor que era mais chato com isso e diretor que não era, sabe? Acho que tinha de tudo, assim. Mas sempre tudo capitaneado pelo Máriozinho, né? Assim, ele sempre, desde toda a carreira dele, ele manteve ali o pulso firme para fazer o melhor do que Você pegou o Mário, no bom sentido, é claro, o Clem e o Lobo, não é isso? Agora. O Mário, Clem e Lobo. Eu trabalhei alguns anos com o Guto Graçamelo, tive essa sorte, né? Mas fora da Globo, no estúdio dele. No estúdio dele. Porque antes do Máriozinho, acho que foi o Márcio Antonucci, se eu não me engano. Márcio Antonucci. Foi o Márcio Antonucci dos VIPs. Eu, quando entrei no mercado, era o Márcio Antonucci, e na verdade o Máriozinho era o meu diretor de AIR e de marketing na Poligram. Na Poligram, depois ele saiu e foi para a Globo. Exato. Então você já pegou o Guto, trabalhou... O Guto, assim, a gente falou sobre o Guto, assim... O Guto, sei lá, um museu de grandes novidades, né? O cara pega o Guto... O Guto, você pode contar a história quase da MPB através da existência dele. Eu não posso nem assim, começar a falar, porque o Guto foi o cara que me deu a oportunidade, né? Ele que me deu o primeiro aval da minha vida, enfim. Então, eu devo muito a ele, sim. E não só nisso, depois quando eu comecei a trabalhar com disco também, eu fiz uns 11 ou mais discos com ele no estúdio dele, entendeu? Qual você prefere, Marcel Klein? Qual você prefere como... que pergunta, hein, Klein? Pô, vê se pode, cara. Pô, o cara aí. Você sabe quem eu prefiro. Pronto. Essa foi boa. Mas, meu irmão, mas eu acho assim, cada um tem seu perfil, tem o seu momento também, né? Acho que o Mário pegou a TV Globo num momento em que ele podia dar o tom. Eu acho que o Clem pegou as coisas um pouco mais, digamos assim, mais pautadas. Eu acho que o Mário tem. Acho que a grande coisa do Mário é que o Mário é um cara muito popular. Assim, ele fazia trilhas muito populares, assim, sabe? Então ele acho que tem esse mérito de fazer, fazer o que tocava no rádio era o que o Mário botava na novela. Mas só vou salvar aqui um pouquinho o Mário. Quando você fala, tem que tomar cuidado com a palavra popular, né? Eu acho que ele fazia trilhas comunicativas. Comunicativas. Exato. Porque assim, ele conseguiu fazer o Caetano vender 1 milhão de cópias sozinho. Exato. Agora, o Clem tem várias... o Marcelo Castelo Branco dizendo Rei do Gado. Rei do Gado foi mais de 3 milhões. Mais vendeu. Incrível. Mas assim, o Marcel, ele tem vários méritos, assim, e reconheço isso, super meu amigo. Eu diria que ele profissionalizou a produção musical na TV Globo, assim.
Antes dele, não era nem um décimo profissional do que passou a ser, entendeu? A gente, hoje em dia, a gente tem um departamento super bem estruturado, nós temos analistas de repertório trabalhando junto com a gente, antigamente o departamento eram 2 pessoas, era o Mariozinho e a Arisa, eram 2 pessoas, entendeu? E hoje em dia você tem um departamento que tem, sei lá quantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 pessoas, sabe? E muito, muito estruturado, assim. E a questão da gente ir gravar trilha fora do Brasil, tudo partiu dele, assim, sabe? O fato da gente passar a fazer as novelas em dupla, o que é uma coisa muito interessante, assim, essa estrutura que ele montou, é muito bacana, porque você tem a pessoa principal que está ali, digamos assim, entre aspas, no sanhaço, né, de atender o diretor e ir em gravação, ir em reunião e compor. A pessoa está num turbilhão e você tem uma pessoa junto apoiando, sabe, oficialmente, né, que isso não tem valor, sabe, é um troço sensacional. E essa pessoa, ela está alocada só metade em termos de alocação de grana, né, de orçamento. Então você então ela pode fazer outro produto. Então a pessoa que a gente chama o meio, né, ela pode fazer um outro produto junto com uma outra pessoa que é o sabe? Então isso faz com que tenha um emaranhado de pessoas trabalhando, até porque assim, já aconteceu do pessoa principal ter que ser internado no hospital, e aí? Quem que responde? Quem que tá lá? Tem um backup, né, também. Nesse sentido. Agora então... me fala, mudando um pouquinho o tom, ele está falando que você está bajulando ele, que ele não é mais chefe. Não estou bajulando, eu estou falando a verdade, cara. Posso fazer. Não, falamos bem do Mariozinho, acho que cada um tem um aspecto positivo, muito positivo. Sim, total. E o Guto também, pelo amor de Deus, o que o Guto fez, nossa. Não, o Guto, assim, é patamar dos... Ele está nos titãs, né, eu acho. Exatamente. O cara está no Olimpo. Está no Olimpo. Mas você curtia, eu não sei se sobrou muito para você esse tipo de função, mas se ouvia muito em trilha incidental as trilhas inspiradas nas canções da trilha. Sim. Isso existia muito. Quer dizer, eu não vejo muita novela, então pode estar acontecendo o tempo todo e eu não saber. O quanto isso existia, o quanto isso era uma demanda tua ou uma demanda do diretor, e o quanto isso ainda existe. Clay está falando que não falou do Lobo arriscado. Cara, o Lobo, meu amigo... Tadinho, o Lobo chegou na pandemia agora, poxa, não deu pra fazer nada. Ele tá, enfim, fazendo um trabalho incrível, mas ele está começando, né? Ele está enfrentando essa pandemia que o Marcel escapou de boa, né? O timing do Marcel foi incrível. Acho que ele sabia da pandemia e não falou pra gente. Mas tudo bem. Virou um pandemônio. Mas fala, responde a minha pergunta. Não, então, a gente sim fazia arranjos e, na verdade, por um motivo, enfim, por alguns motivos que eu não vou citar aqui, parou-se de fazer. Deve ser autoral esse sentido. Não é isso não. Na verdade, tinha alguns problemas assim que ocorriam, sabe? E que tinham que ser resolvidos. Mas sem aprofundar. Então não vamos saber. Não vamos saber. Mas assim, depois voltou-se a fazer, enfim, hoje em dia, se for necessário, a gente faz. Mas eu acho que, eu vou te ser sincero, eu acho meio demodê, assim, sabe? Acha? Eu acho meio demodê. Porque assim, uma coisa é você ter o leitmotiv, né? Você ter aquela música que vai ser o tema do filme e aquilo vai se repetir algumas vezes durante o filme, ou da ópera, ou enfim, da música, claro, do concerto, etc. Mas na novela eu acho um pouco brega, assim, hoje em dia, sabe? E era assim, às vezes uma forçação danada, assim, a canção era em tom maior, aí pro maior de mistério fazia um tom menor, a música ficou um horror. Eu vou te contar então mais uma história, já que a gente está contando histórias engraçadas, tem uma história engraçadíssima minha, que eu estava apoiando o Alberto Rosenblit, que é um excelente compositor, enfim, fez novelas incríveis, eu fiz várias com ele, inclusive, e aí, ele, justamente, eu fui incumbido de fazer alguma dessas versões de música.
Cara, e aí daqui a pouco a novela estreou e tal, e passou uns capítulos, daqui a pouco, sei lá, capítulo 20 e tal, ele me liga e fala, cara, eu te pedi para fazer a versão de, sei lá, uma música tal, você fez outra. Tava tocando a versão de outra música. Eu confundi, em vez de fazer uma música, eu fiz outra música. E a música tava tocando lá, como se fosse a música, mas não era, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Coisas do futebol, né, cara? Mas é bacana a gente falar esse lado, porque as pessoas não fazem ideia. Vou te falar, a pessoa que está lá do outro lado da telinha, vendo, não faz ideia, porque você fazer uma trilha de canções é relativamente fácil. Tirando a questão burocrática, de autorizações, enfim, de várias... Sim. É muito simples. Agora, a parte mais difícil é que você faz. Quanto tempo você leva para escrever uma trilha de novela? Qual é a demanda de tempo, por exemplo? Você tem que compor quanto tempo? É o tempo de fazer um filme, um longa, 2 meses, pelo menos. 2 meses. Hoje em dia, como são 2 fazendo, é mais fácil porque tá no meio, né? Tá no meio então você tem 2 pessoas dividindo aquele trabalho, né? Então, antigamente eu tinha que compor, sei lá, 30, 40 temas. Eu já fiz novela com 40, 50 músicas, assim, e mais as versões daquelas músicas, então você tem uns 150, 200 áudios que você pode usar ali, né? Mas hoje em dia, como até o Marcelo Castelo Branco está perguntando aqui sobre perguntando aí. Sobre a ação das séries americanas, influencia porque, na verdade, a gente está concorrendo, o espectador ele tem à disposição dele o Netflix da vida, enfim, o HBO, o que for, que está sendo feito lá fora, e as séries e novelas brasileiras, né? Então, você tá concorrendo, eles colocaram a barra lá em cima, sabe? Então, sim, a gente, de certa forma, tenta competir com eles, sim, sabe? Senão eu não iria para Abbey Road gravar a trilha, sabe? É porque eu quero fazer um troço ímpar, entendeu? É uma pena. E vou te dizer uma coisa, eu acompanhei algumas, ano retrasado, se eu não me engano, foi passado ou retrasado? Retrasado, eu acho. Porque eu estava em Los Angeles e eu tenho um orquestrador que é muito meu amigo, que é o Tim Simonek, que faz, enfim, tudo. Durante muito tempo fez as coisas para o Michael Giacchino. Então ele fez Ratatouille, Missão Impossível, Lost, Alias, fez um monte de coisa incrível. Ele me convidou para assistir a gravação de um scoring session do Once Upon a Time, que é uma série americana da ABC. E eu fui lá com ele e foi muito interessante, assim, porque de certa forma a gente tem muito mais liberdade do que eles, né? Eles têm um sindicato forte, né? A Union. Então a Union, ela toma muito conta, né? Então eles tinham, naquela sessão de tantas horas, não lembro quantas horas foram, eles só podiam gravar 38 minutos de música, nem 1 minuto a mais. Eles tinham, ficava uma pessoa contando o tempo que ia parar para ter um descanso, o que é muito bacana, tudo isso, mas assim, eu sinto que no final das contas deu uma engessada um pouco no que eu assisti, assim, do que estava sendo gravado, sabe? E era um trabalho top, ABC, que é da Disney, tudo, entendeu? Uma série famosíssima. Eles tinham muito menos gente gravando do que eu tenho gente gravando as minhas trilhas, entendeu? Eles tinham, acho que 15 pessoas gravando. Então não pode ter dobra, é o que o Marcelo está lembrando aqui, não pode ter dobra. A dobra é 110% do valor. Então, assim, eu acho que tem muita série incrível e cara que não tem grana para gravar músico. Então o cara faz tudo MIDI, entendeu? Faz tudo ele mesmo. Então, nesse sentido, em algumas coisas a gente está até à frente deles hoje em dia, sabe?